isso aí. Legal? Legal, batemos meia hora de apresentação. Acho que eu vou dividir essa apresentação em duas. Tudo que ficou para trás, então, meus queridos, que fez uma introdução, obviamente, né? Tá ficando escuro, olha só a iluminação aqui, que horrível. Tudo que ficou para trás, a gente está falando basicamente de carboidratos, açúcares, aquelas características que a gente falou super rapidamente. Quer rever essas características? Vai lá na apostila que eu passei no WhatsApp. Lá tem também um resumo super resumido das características. Eu passei um capítulo do livro. Você falou, pô, não estou entendendo carboidrato. Aí você vai ler o capítulo. Fontes não faltam, tá? Como é um assunto extenso, eu estou condensando mesmo e pela primeira vez em muito tempo eu estou conseguindo, tá? Então eu estou gostando disso, mas se você está com dificuldade, você tem todas essas fontes para você procurar, tá? Agora é outra coisa. Agora é lipídio. Lipídio é gordura, tá, pessoal? Lipídio é outra coisa. Não é açúcar, não é carboidrato. Parou, ponto. Deixa o carboidrato para fora. Agora é açúcar. Óbvio, vai ser molécula orgânica também. A gente vai falar de carbono e hidrogênio, basicamente, moléculas grandes. Mas é outro tipo, é outra coisa. Não confunda. Os açúcares ficaram para trás. Tá? O cafezinho ali que você pôs o açúcar, aquilo é açúcar. Pão com manteiga, agora a gente vai falar da manteiga. É outra coisa. O açúcar que você pôs no café é totalmente diferente da manteiga que você passou no pão, né? Não se confunda, tá? Tá, é isso. Bom, então, qual a principal característica dos lipídios? Eles são uma classe de moléculas muito diversas, mas eles têm basicamente uma característica que é essa aí que está escrita. Não são solúveis em água. Você passa na sua mão fica gordurenta ou engordurada. Se você passar água, não sai. Tem que passar sabonete, tem que passar alguma substância para tirar aquilo ali da sua mão. Isso porque, vamos ver com um pouquinho mais de detalhes, os lipídios eles são moléculas apolares. Eles não vão interagir com a água. A molécula de água ela tem uma polaridade. O oxigênio da água, H2O, o oxigênio, que é essa bolinha vermelha, é um pouquinho mais negativo que as bolinhas brancas que são hidrogênio. Então ela tem um lado mais negativo, outro mais positivo, e isso permite com que a água interaja com substâncias que têm carga, que têm uma polaridade, que tem ali as cargas. Eu vou falar um termo horrível, mais para um lado que para o outro, que tem ali carga de alguma forma, que tem alguma polaridade, né? E quando a água interage com essa substância polar, ela vai dissolver. Sal é uma substância polar, o açúcar é uma substância polar, o vinagre, o álcool, dá para misturar, se mistura com a água, só misturar. O óleo não é, não dá para misturar. Os lipídios não são, não dá para misturar. Essa é a cara dos lipídios, essa é a característica. Legal. Como eu falei, os lipídios são uma classe de moléculas muito diversa, tem muita coisa muito diferente aí dentro. Mas a gente pode de boa dividir eles em duas classes. Os lipídios que possuem ácidos graxos na composição, são feitos a partir de ácidos graxos. E a gente já fala o que são ácidos graxos. E os lipídios que não possuem ácidos graxos na composição. Os que possuem glicerídeos, ceras e fosfolipídios. Dos que não possuem, principalmente os esteroides, mas também algumas vitaminas aí. Algumas até são meio que derivados dos esteroides, mas a vitamina A, por exemplo, é um pouquinho diferente, tá? Bom, então, vamos começar falando do primeiro grupo. Esses lipídios que têm ácido graxo na composição. Beleza, para falar então dos lipídios formados por ácido graxo, vamos falar o que são os ácidos graxos. Ácido graxo é isso aqui, ó. Pronto. Né? Vamos explicar melhor? Vamos. É uma molécula feita pelo quê? Carbono e hidrogênio. Olha, um carbono ligado outro, ligado outro, ligado outro, ligado outro, uma corrente de carbono, pode ser maior ou menor, pode ser muito longa. E esses carbonos tudo ligado em hidrogênios. E só. Só que não é só isso. Falei só, não é. E na pontinha, esse grupo aqui chama grupo carboxila. Um carboninho,
ligado com uma ligação dupla com oxigênio e a outra ligação oxigênio e hidrogênio. Esse grupo carboxila é o grupo característico dos ácidos orgânicos, tá? Qualquer coisa que tenha esse grupo aqui é um ácido orgânico. A gente vai falar de outro ácido orgânico mais para frente. Então, por isso ácido, e graxo porque é uma substância insolúvel. Essa molécula toda ela é apolar, ela não vai interagir com água. Isso aqui, então, é uma molécula de ácido graxo. Tá? Isso aqui não é tão importante para agora, até porque vocês talvez não saibam o que é insaturação, o que não é, mas você tem os ácidos graxos saturados e os ácidos graxos insaturados. A diferença talvez você já tenha visto, é isso aqui, ó, essa ligação dupla entre os carbonos que faz com que a molécula dê essa quebradinha aí para o lado. Tá? Isso tem influência o quê? Nas propriedades da molécula. Geralmente ácidos graxos saturados, eles são sólidos à temperatura ambiente. E eles vão formar aquilo que a gente chama de gordura. Banha de porco, aquela parte gordurenta do bacon, aquela parte gordurenta da picanha, gordura. Ácido graxo saturado, beleza? Ácido graxo insaturado geralmente vão formar óleos. Eles são líquidos à temperatura ambiente. Essa é a diferença principal entre gordura e óleo. Óleo é líquido à temperatura ambiente. Óleo de coco, óleo de gergelim, óleo, azeite, enfim, óleo de canola e por aí vai. Óleos, tá? Bom, esses são os ácidos graxos, né? Já vimos um pouquinho sobre eles. E glicerídeos são moléculas formadas por ácidos graxos. Basicamente, um glicerídeo, é formado por ácido graxo com um álcool, que é esse aqui chamado glicerol. Não é importante para a gente saber as fórmulas. O resultado, nesse caso, vai ser um triglicerídeo. Tri porque, se vocês vão ver, tem 3 perninhas de ácido graxo. Gordura, pessoal, a gordura animal é basicamente formada desses triglicerídeos. Tá? É uma forma de armazenamento de energia, né? Reserva energética, mas não é uma reserva energética de curto prazo, é uma reserva energética de longo prazo. E também isolante térmico. Gorduras, elas isolam o calor, né? Animais que vivem em regiões muito frias têm uma camada de gordura bem espessa embaixo da pele. Foca, urso polar. Isso nos animais. Nos vegetais, os glicerídeos formam óleos, né? Compostos por ácidos graxos insaturados, que também formam uma reserva energética. Essa reserva energética está presente basicamente na semente dos vegetais. Então, de onde tira o óleo do girassol? Da semente do girassol. Da onde tira o azeite de oliva? Da semente da oliveira, da azeitona, semente lá. Da onde tira o óleo de soja? Do fruto, da semente da soja. Da onde tira, enfim, por aí vai. Tá? Geralmente está na semente. E é um tipo de reserva energética, porque a semente caiu no chão, ela vai precisar de uma energia ali, uma reserva até ela brotar, germinar e dar uma planta que vai poder fazer fotossíntese. Legal? Bom, glicerídeos então, reserva energética com algumas outras funções envolvidas. São formados a partir de ácidos graxos. Cera também é formada a partir de ácido graxo. Isso aqui é um ácido graxo, isso aqui é outro, né? Eles estão ligados, formando ceras. Ceras são impermeabilizantes, também podem ter função estrutural, né? A cera da abelha forma a colmeia da abelha, né? A cera do ouvido protege o ouvido, né? E as aves produzem cera numa glândula chamada glândula uropigiana. Eu até queria mostrar uma imagem para vocês, mas basicamente torna a pena desses animais, as penas desses animais, impermeáveis à água. A cera ela é impermeabilizante, né? Se você vê, eu queria mostrar para vocês um pato na água. A água cai na pena do pato, ela meio que escorre assim imediatamente, não encharca o bicho, né? O bicho não fica encharcado. Por quê? Por causa da cera que está lá na pena. Se não tivesse essa cera, desculpa, o bicho ia pousar na água, a pena ia ficar encharcada, ele não ia conseguir sair voando porque ele ia estar pesado. Todo mundo já caiu em piscina, lago, rio, mar de roupa, né? Você fica com a roupa encharcada, é pesado, é incômodo. Né? As aves não podem passar por isso, elas
tem essa cera aí produzida pela glândula. Também é feita fosfolipídios, também um tipo de gordura, um tipo de lipídio formado por ácidos graxos. No caso do fosfolipídio, tem um ácido graxo e tem fósforo. Esse Pzinho aqui, o P quer dizer fósforo, isso aqui é um fosfato ligado a uma molécula modificada de glicerol, vocês vão ter que saber isso, e ligado aqui a duas pernonas de ácidos graxos, uma aqui e uma aqui, tá? O que vocês têm que saber para hoje, agora, sobre os fosfolipídios? Que eles existem, tá, pessoal? Não se preocupem, em breve vocês vão ter que saber muito mais coisas sobre eles, as características deles, né? Mas hoje eles existem e são formados de ácidos graxos. Onde é que eles estão? Na membrana celular de todas as células. Então eles são importantes, tá, pessoal? A gente vai falar mais deles. Eles têm características importantes e relevantes, eu não vou mencioná-las aqui. Fósforo de fósforo, lipídio de lipídio formado por ácido graxo, tá bom? Então esses são os tipos de lipídios formados a partir de ácidos graxos, todos eles gordurentos, todos eles apolares e com as diferentes funções aí e estruturas. Também apolares, também gordurentos, mas sem a presença de ácidos graxos, são os esteroides, né? Tem essa fórmula básica aqui, esses anéis carbônicos. Toda vez que você vir uma molécula formada por esses anéis, e de novo, cada aresta aí do polígono é um carbono, tá? É um carbono com ligação com o hidrogênio. E eles, toda vez que você vir um desses, você está vendo um esteroide, né? O principal esteroide é o colesterol. O pessoal fala que faz mal, em excesso ele faz mesmo. Mas ele também tem um papel importante, tanto na membrana plasmática, como ele serve, aqui o colesterol, ó, ele serve de precursor, ele é a base para a produção de vários hormônios importantes. Então, esteroides, a gente tem, principalmente fora o colesterol, a importância dele está nessa composição de vários hormônios importantes. Testosterona, estrogênio, cortisol, todos eles são hormônios esteroides, né? E variantes desses hormônios, né? Só para dar um exemplo que me veio na cabeça agora, né? Um dos tratamentos, e esse com efetivos, né, para Covid-19, é o tratamento com corticosteroide, com esteroide, uma molécula lipídica, que é a dexametasona, que é um corticosteroide, né? Basicamente, ele tem um efeito de... Uma das coisas, ele faz várias coisas o corticosteroide, é um remédio que tem vários efeitos. Mas um dos efeitos que ele tem no corpo, no paciente que toma, vamos dizer assim, é que ele dá uma baixada de bola ali no sistema imune. Ele é um pouquinho imunossupressor. E pessoas que têm a forma grave da Covid-19, entre os sintomas que a pessoa vai ter, ele tem o sistema imune tem uma resposta exacerbada. O sistema imune tem uma resposta muito exagerada, né? Ocorre uma coisa chamada tempestade de citocina, que é uma resposta imune muito louca, e isso acaba sendo danoso para a pessoa, né? Então, nessas pessoas é interessante baixar a bola, as pessoas tomam dexametasona, não é qualquer caso, tá? O efeito vai ser eminentemente em caso grave. A pessoa toma dexametasona e isso dá uma chance bacana, melhor para ela de sobreviver, né? Aumenta a chance dela sobreviver. Eu não sei quanto, mas parece que teve um estudo que enfim, não é a salvação do mundo, mas é um dos tratamentos que ajuda e que, se eu não me engano, é utilizado aí. Pessoas que ficam em estado grave de Covid, tá? Então é um hormônio esteroide. Bom, então os esteroides produzidos no nosso corpo, a base deles é o colesterol. Os esteroides produzidos no nosso corpo todos são produzidos à base do colesterol, então ele faz mal em excesso, mas tem lá a importância dele. E, né, ele é usado para produzir, entre outras coisas, esses hormônios aqui, a testosterona e o estrogênio. Hormônios a gente vai falar mais para frente, esses dois particularmente são hormônios sexuais, que vão definir características sexuais masculina e feminina respectivamente,
tá? Mas o hormônio é uma molécula sinalizadora, que não tem que ser um lipídio, não tem que ser um esteroide, pode ser outras coisas. Esses dois calharam que esses dois são, tá? Nem todos são, mas alguns são. Esses são produzidos a partir do colesterol, que também é uma gordura, uma molécula esteroide. Tudo bem, pessoal? Então, um tempo aí bom. Eu consegui falar de carboidratos e de lipídios. Vou ainda falar para vocês de proteínas. Vocês vão ter uma ideia das coisas que estão no nosso organismo, das coisas que estão presentes nas células. As gorduras, os lipídios, os açúcares, os carboidratos e as proteínas, que a gente ainda vai falar. Legal, pessoal? Bacana. Então, assistam aí a aula, como eu falei, vejam a apostila, que também está um resumo bem sintético. Nas dúvidas, vejam aí as páginas do livro, que não são muitas, tá? Deem uma lida no livro. Tá bom, pessoal? Falou, obrigado pela atenção. Até mais.